Olá, bom dia. Bom dia a todos vocês. Eu os cumprimento nesta manhã com muita alegria e os convido para que nesta manhã nós busquemos as graças e as bênçãos celestial através da oração e busquemos as graças e as bênçãos celestial através da palavra. Teremos um momento de oração e um momento da palavra hoje discorrendo no Evangelho de João, capítulo 16. Continuamos a nossa caminhada com o Evangelho, com a palavra. E vamos aprofundando nos nossos conhecimentos, nos conhecimentos da palavra, nos conhecimentos das coisas celestiais, da ciência celestial. Buscamos conhecimento no invisível. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido você para que nesse momento nós nos coloquemos na presença de Papai, dizendo: eis-nos aqui, somos precisados das bênçãos e das graças celestial. Por isso nós dizemos: dá-nos a unção do Espírito, batiza-nos, ó Espírito, ayala shalamai, canta labai. Nesta manhã nós somos necessitados de Ti, ó Espírito, por isso nós pedimos: dá-nos a unção e a graça para caminhar nesta live. Aqui estamos na Tua presença, és presente junto de nós. Nós dizemos, nós Te louvamos, bendizemos e glorificamos a Ti, Papai, Filho e Espírito. Grandes és, ó Espírito Criador, ayala shalamai, canta labai. Bendito e glorioso és, aleluia, aleluia, glórias e glórias a Ti, aleluia, aleluia. E nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença e dizemos que reconhecemos diante de Ti o nosso pecado, a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de purificação. Por isso nós pedimos a Ti, ó Espírito, purifica-nos de todo o nosso pecado, de toda a contaminação demoníaca, de toda obra maligna. Dá-nos libertação para que nós possamos dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre na Tua presença para orar no Teu poder, ó Espírito, ayala shalamai, canta labai. Tu és o Paráclito, Tu és a dádiva de Papai e Filho para nós. Por isso nós estamos na Tua presença e vivemos a Tua ação, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua força, ó Espírito, ayala shalamai, canta labai. Tu és o Paráclito, és o doador dos dons, dos carismas, és o doador de toda a força, todo o poder. Toda a autoridade vem de Ti, ó Espírito, ayala shalamai, canta labai. Nesta manhã nós somos gratos a Ti, porque é a revelação dada pelo Cristo a nós. Tu és o Paráclito, Tu és o Espírito Criador, Tu és o Espírito revelado pelo Cristo para nós. E nós vivemos esta graça, esta bênção, por isso nós somos gratos a Ti. Agradecemos a Ti, ó Espírito, pela ação, pela cura, pela libertação, por tudo que é realizado por Ti. Nós somos gratos a Ti, ó Espírito, ó Paráclito, ó enviado de Papai, ó enviado do Filho. Tu és o Paráclito, o Espírito que nos dá a unção, nos dá a graça, nos dá a sabedoria, o entendimento. Tu és o ensinador que ensina toda a ciência celestial, revela toda a palavra de Ti,
Nós somos gratos por ti, por isso nós agradecemos a ti, Ayalaxalamai, Cantalabai. E nesta manhã nós queremos te adorar no teu poder, ó Espírito, adorar em espírito e verdade. Queremos ser adoradores. Nesta manhã nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, e de toda a nossa força nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Só vós sois digno de toda adoração, ó Paráclito, ó Espírito Criador. Ayalaxalamai, Cantalabai, Uialabá, Xalabai, Cantalabai. Nós adoramos a ti, papai, nós adoramos a ti, ó Cristo. Nós adoramos no poder do Espírito, nós adoramos no poder do Paráclito, porque tu mesmo dissestes, ó Cristo, que papai que era adorador no poder do Espírito, e nesta manhã nós queremos adorar no poder do Espírito. Ayalaxalamai, Cantalabai. Grande tu és, poderoso tu és, glórias e glórias a ti, honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, ó Espírito Criador. Ayalaxalamai, Cantalabai. Honra, glória sejam dadas a papai, Ayalaxalamai, Cantalabai. Honra e glória sejam dadas ao Cristo. Tu és o Salvador, tu és o doador de toda a bênção, toda a graça para todos nós. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Ayalaxalamai, Cantalabai, bendito e glorioso és, glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia, glórias e glórias a ti. E nesta manhã nós continuamos com o Evangelho de João, hoje no capítulo 16. Hoje nós continuamos vendo a ação de papai, a ação do Cristo e a ação do Espírito, que é a doação dada e revelada pelo Cristo para nós, o Paráclito, o Espírito da verdade. Ayalaxalamai. E no capítulo 16, nós recebemos o ensinamento do Cristo, a revelação do Cristo, da vinda do Paráclito. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunte para onde vais. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-eis a vós, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo, a respeito do pecado e da justiça, e do julgamento do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para papai, e não mais me vereis, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Então aqui o Cristo revelando, conversando com os discípulos, falando da partida dele, falando da ida dele e falando da volta dele também. Aqui ele fala, olha, eu vou, mas eu volto. É necessário que eu vá para que eu volte. É necessário que isso aconteça para que o Paráclito
venha a vocês, e o Paráclito sou eu, que vou estar junto com vocês. É necessário que eu vá e eu volte aí com a ciência celestial, volte em espírito, invisível, que vocês não vão ver. Vocês não vão ver, não vão me ver, mas eu vou estar junto com vocês. É aí que ele fala que ele vai para junto de papai, mas ele volta. É a vinda do Paráclito. Então ele fala, é necessário que eu vá, que vocês estão me vendo, e eu vá, mas eu volto até vós. É o Paráclito que vai estar junto com vocês, ensinando, revelando. Tem muita coisa que agora eu não posso falar, mas o Espírito vai revelar. E aí vocês vão suportar, porque agora vocês não iam suportar esses ensinamentos, mas no poder do Espírito, com a sabedoria do Espírito, com a ação do Espírito, com o batismo no Espírito, aí vocês vão suportar. É ele falando da ação do Espírito, agora invisível, através do batismo no Espírito, um batismo invisível. É aqui que o Cristo fala dessa ação dele junto aos discípulos, junto a nós nos dias de hoje, junto conosco por toda a nossa vida. Então é o Cristo que agora manifesto no Paráclito, no invisível, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o próprio Cristo que retorna aí revelando a ação e o poder, a autoridade, a força que é dada a todos nós, que foi dada aos discípulos, e essa força, esse poder, essa autoridade se estende por todas as gerações, porque é a igreja do Cristo, que ela é enviada em missão pelo Espírito. É o Espírito que atua, é o Espírito que ensina, é o Espírito que revela, é o Espírito que batiza com os dons e os carismas. Tudo é realizado pelo Espírito. Aqui é o Espírito, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que agora é invisível em espírito. Da mesma maneira que papai é invisível em espírito, o Cristo agora é invisível em espírito, revelado a nós pelo Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito revelador, o Espírito que nos dá sabedoria e entendimento, o Espírito que nos ensina, o Espírito que revela, é o Espírito que realiza tudo em todos, porque o Espírito está em todos, em todos nós. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podereis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo que papai tem é meu, porque isso vos disse. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Então, quem anuncia, quem ensina, quem nos instrui, quem é o nosso, aquele que nos dá a sabedoria, o entendimento, ele é o Espírito que nos dá essa graça, a graça de entender, a graça de saber, a maneira de buscar aquilo que está no invisível, porque o Espírito nos dá a sua manifestação para que a gente acredite, para que a gente saiba que é a ação do Espírito invisível, mas é o Espírito da verdade.
É o Espírito de Papai, é o Espírito do Cristo, é o próprio Espírito Criador, agora aqui revelado pelo Cristo, quando ele fala é o Paráclito. O Paráclito virá até vós, o Espírito da verdade, aquele que conhece tudo de Papai, conhece tudo de mim, porque é ele que vai revelar a vocês, é ele que vai ensinar. Não adianta querer aprender alguma coisa a respeito das palavras ungidas, das palavras inspiradas que estão nas Escrituras, pela nossa sabedoria, pela exegese, por estudo, por um monte de ciência humana que é aí buscada aí, tanta confusão que é levada através de todos os estudos humanos. É buscado de todos os lados buscar a verdade. Mas aí busca na história, busca na arqueologia, busca nos escritos, busca em todos os lados. E se cria muitos dogmas, se cria muitas crenças, se cria muita coisa no mundo, e isso tudo é do mundo. O próprio Cristo fala que isso é tudo criação do mundo, é tudo ciência do mundo, é tudo maneira de confundir, porque essa é a ciência que é inspirada pelo maligno. É tudo isso que confunde, tudo isso que é mentira, tudo isso que é meias-verdade, tudo isso que é colocado na cabeça do mundo para que acreditem nas coisas que vê, nas coisas que tocam, nas coisas que estão aí à nossa frente, podemos ver, podemos ler. É muita literatura, é muita coisa aí, é buscas e mais buscas, é achados e mais achados, buscas a revelação, mas através dos escritos, através da arqueologia, através da história, através de muitas coisas aí, tenta-se achar a verdade. Mas quanto mais se aprofunda, mais se confunde. Quanto mais se aprofunda, menos sabe. Porque as coisas reveladas pelo Espírito, pelo Paráclito, pelo Espírito que nos ensina, se torna tudo fácil. Não há necessidade de um monte de coisa. Paramos e pedimos: Espírito, dá-me a revelação. Espírito, ensina-me. Espírito, coloca na minha mente, no meu coração e na minha alma a ciência celestial, porque eu quero saber da ciência celestial. Eu quero que me revele. E o Espírito revela. O Espírito mostra a palavra que é dele, dentro das próprias Escrituras. Lá, quando lemos no poder do Espírito, na sabedoria do Espírito, o Espírito revela aquilo que é dele, dentro das Escrituras. E o que é do Espírito está invisível. Lemos, passamos por cima e não percebemos. Quando lemos com os olhos do mundo, com a exegese do mundo, com a sabedoria do mundo, com a ciência do mundo, com os conhecimentos do mundo, passamos por cima e não entendemos. Quanto mais aprofundamos, mais confusão temos na nossa cabeça. Quanto mais quer se saber daquilo que dos escritos, e aí a confusão cada vez é maior. Mais e mais precisamos buscar em todos os segmentos da ciência humana para buscar alguma resposta. Mas as respostas que vêm são respostas humanas. Hoje nós vemos aqui a revelação do Paráclito. Ele vai revelar, ele vai ensinar. Ele é quem sabe das coisas. Busque entender as coisas espirituais, as coisas invisíveis, através do Espírito. É isso que o Cristo nos ensina. Adore pelo Espírito, adore em Espírito e verdade, porque o Espírito é a verdade. Meu irmão, minha irmã, nessa live nós repetimos e tornamos a repetir
porque há uma necessidade, e é o próprio Cristo que neste Evangelho de João ele vem repetindo várias vezes, vem repetindo e falando do Espírito, ele vem repetindo e falando da verdade, ele vem repetindo e revelando a ele, revelando o Papai e revelando o Espírito. Aqui neste capítulo 16 é a revelação dada pelo Cristo aos seus discípulos, dizendo: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá, porque enquanto eu estiver aqui, enquanto vocês estiverem me vendo, vocês não vão acreditar naquilo que vai vir. E por todas as obras que eu fiz, aí vocês vão ver que o poder do Espírito vai estar sobre vocês e vocês vão fazer as obras que eu fiz. Vocês vão pedir a Papai o que vocês quiserem e Ele vos dará, porque o Espírito está junto de vocês. É no poder do Espírito que vocês têm que pedir. E aí as coisas acontecem. Porque aí está se cumprindo os ensinamentos do Cristo deixado para nós. Não adianta querer aprender com o mundo, porque o mundo não vai ensinar essas coisas. O mundo ensina coisa do mundo. E nós sabemos disso. O Cristo é espiritual. O Cristo veio trazer o ensinamento celestial. E aí ele mesmo fala: olha, tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho feito, o povo não assimila, o povo não entende. O povo não entende porque eu sou celestial. Eu vim de Papai e eu volto para Papai. Agora é necessário que eu volte, porque aí o Espírito da verdade, ele vai revelar, ele vai ensinar você, ele vai estar junto com vocês. O Paráclito é necessário que esteja com vocês. E ele fala que tinha muitas coisas ainda para explicar, tinha muitas coisas ainda para ensinar, mas ali naquele momento ele não anunciava. Era necessário que fosse anunciado, fosse ensinado pelo invisível. Aqui ele fala: tudo que Papai tem é meu, porque isso vos disse. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. O Paráclito vai receber do que é de Papai, do que é do Cristo, e ele vai anunciar, ele vai se fazer presente, ele vai se revelar, e ele é revelado através do batismo no Espírito, que é dado no dia de Pentecostes, quando aquele povo recebe as coisas do alto, recebe do invisível, recebe do Espírito a unção celestial, recebe do Espírito o batismo de poder, o batismo de força, o batismo de autoridade, o batismo de sabedoria, o batismo de unção. E aí começa a acontecer a mesma obra que foi realizada pelo Cristo, agora é realizada pelos apóstolos, por Pedro, por Paulo, por Tiago, por todos eles. Todos eles saem e vão levar o batismo no Espírito, ao ponto de chegar, Pedro chega numa comunidade, numa igreja, e lá está a igreja reunida, e aquele povo já estava orando em línguas, já tinham recebido a unção do Espírito, já tinham sido batizados pelo Espírito da verdade, já tinham sido batizados pelo Paráclito. E aí Pedro fala: olha, ele já aconteceu o batismo aqui, porque esse povo já está orando em línguas como nós. Eles receberam da mesma maneira que nós recebemos o batismo no Espírito, eles já receberam o batismo no Espírito igual a nós. E aí ainda ele fala: como podemos negar o batismo nas águas agora? Como podemos negar o batismo de João? Porque eles realizavam o batismo de João, porque era uma maneira de identificar que eram cristãos. Mas na realidade o batismo nas águas era só uma mera formalidade. Uma mera formalidade para que eles
se conscientizasse de que agora eles estavam caminhando com Cristo. Mas o verdadeiro batismo do Cristo não é nas águas. O verdadeiro batismo do Cristo é o batismo no Espírito. É o que viveu a igreja nos primeiros séculos. Viveram o batismo no Espírito, viveram a ação do Paráclito, viveram a ação do Espírito, foram batizados no Espírito, receberam os dons, os carismas, receberam o dom das línguas, oravam em línguas, todos os apóstolos oravam em línguas, porque receberam no dia de Pentecostes, lá no cenáculo eles receberam o batismo no Espírito, e lá eles saíram orando em línguas, e aí eles levaram esse batismo para toda a igreja, em todos os lugares que eles iam, lá eles levavam o batismo no Espírito, e as pessoas abraçavam a caminhada com Cristo, recebiam o batismo no Espírito, e a partir daí tudo era ensinado pelo Espírito, tudo era revelado pelo Espírito. A partir daí, aquelas pessoas começavam a entender o que era o ensinamento dos apóstolos, o que foi os ensinamentos dos profetas, o que foi o anúncio dos profetas, porque tudo isso foi feito pelo poder do Espírito, pelo poder do invisível, e não das coisas visíveis que eram colocadas para confundir as pessoas. E essa confusão continua até os dias de hoje. Há muita confusão aí no mundo, e cada dia se cria mais, cada dia se aparecem mais coisas. Eu não sei de onde que vem tanta criatividade na mente humana para criar tanta coisa para confundir, porque o Espírito Criador, o Espírito da verdade, o Espírito que revela, é muito simples as coisas, não tem confusão nenhuma, não tem coisas para confundir a cabeça. É muito simples quando nós paramos e pedimos: Espírito, dá-me a unção, Espírito revela, Espírito me ensina. E tudo é ensinado, tudo é revelado, tudo nos é colocado através do Espírito. E aí nós começamos a entender aquilo que Paulo nos ensina, falando da ciência espiritual e da ciência do mundo. Ele falando que não se mistura, porque a ciência celestial é uma ciência pura, é um ensinamento puro, é o ensinamento do Paráclito, é o ensinamento do Espírito, e a ciência do mundo é tudo o que a gente vê aí de ensinamentos, que as coisas que veio, o próprio Paulo fala: olha, a ciência espiritual é uma ciência que não se vê. Agora, a ciência do mundo é tudo aquilo que é apresentado, tudo aquilo que é colocado para que a gente possa ver, a gente possa tocar. E aquilo que não se vê, que não se toca, ainda tem os equipamentos que medem. Nós não vemos o ar, mas nós sabemos que o ar tem uma composição, porque tem equipamento para medir. A água tem equipamento para medir. Os raios solares têm equipamento para medir, são invisíveis, só clareio, mas há equipamentos para medir. E aquilo que é visível aos olhos nus, o microscópio nos revela. É toda a revelação da ciência humana. Tem até as coisas invisíveis que são reveladas através de equipamentos que fazem a medição, ou de equipamentos ópticos que ampliam aquilo que é invisível aos olhos nus, mas é visível ao microscópio. Hoje nós temos até o microscópio eletrônico, onde ele vai muito longe. Mas tudo isso é equipamento humano, equipamento criado humanamente. Agora, quando você pergunta para a ciência, para toda a ciência, para todo o conhecimento, para tudo isso que está aí, quando você pergunta como medir ou como encontrar a vida, nós temos vida, mas a ciência não explica. Não tem equipamento para medir a vida em nós. Para medir este elemento, que é o elemento principal para que a gente esteja, para que a gente
continue vivo. A vida está em nós, mas a vida não tem equipamento nenhum para nos apresentar a vida. A vida é um mistério que a ciência fala, é um mistério inexplicável. A ciência não consegue explicar. Aí nós entendemos a vida quando nós entendemos aquilo que é invisível. Então é o Cristo explicando para nós hoje as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele fala, enquanto eu estiver presente, enquanto eu estiver visível, e tem muita coisa que eu não posso falar porque vocês não vão resistir. Mas a partir do momento que eu for, aí eu volto, o Paráclito vem, o Paráclito vai batizar vocês. Vocês receberão o batismo no Espírito, o batismo celestial, o batismo anunciado por João Batista que iria nos dar. Vocês vão receber, e esse batismo é o batismo da sabedoria, o batismo do entendimento, o batismo da revelação. Vós sereis ensinado, ele anunciará. Nós vemos aqui hoje ele falando, é o próprio Cristo nos falando. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. O Espírito, o Paráclito, anuncia aquilo que é celestial, aquilo que é do Cristo. É anunciado, é revelado, é passado. Para aqueles que buscam a sabedoria celestial, buscam o invisível, e a partir daí começam a entender, começam a ter dois parâmetros. O parâmetro da ciência humana e o parâmetro da ciência celestial, aquilo que Paulo ensinava e falava para aquele povo há 2000 anos atrás. Ele ensinava isso, ele passava isso para a igreja deixada pelo Cristo, porque todos aqueles que abraçaram a fé no Cristo na época eram aqueles que caminhavam com Cristo, caminharam com Paulo, caminharam com Pedro e receberam estes ensinamentos, receberam estas revelações. Mas o Espírito é eterno, o Espírito é eterno. As revelações que começaram com o Cristo, anunciada pelo Cristo, vivida pelos apóstolos, ela continua até hoje, porque o Espírito Criador, o Espírito do Cristo, o Espírito de Papai, o Paráclito, ele é eterno. Ele é eterno, ele não tem mudanças, ele não tem nenhuma adaptação, não tem nada, ele é eterno. Desde o princípio, não tem nem princípio e não tem fim, é eterno, é infinito. Tudo que é deste mundo é finito, é passageiro, é o que Paulo fala. Vocês têm que ver o que é eterno, assimile o que é a ciência celestial, assimile o que é a ciência invisível, assimile o Espírito. E aí vocês vão ter conhecimento das coisas celestiais. E aí vocês vão ter entendimento do que é humano, do que é do mundo e do que é celestial. O Espírito vai revelar para vocês. Então, a partir do momento que nós temos esse encontro com o Espírito, o encontro do batismo no Espírito, é revelado a ação do Espírito na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, e é revelado para nós. Então começamos a entender estas palavras, começamos a entender os ensinamentos de Cristo, começamos a entender aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, e o que os discípulos levaram novamente, e isso chega até nós nos dias de hoje, porque o Espírito permanece conduzindo a igreja do Cristo. E a igreja do Cristo é uma igreja sem denominação, é uma igreja invisível. Porque aquele que encontra o Espírito da verdade, aquele que encontra o Paráclito a partir dali, ele é um discípulo, ele é
um acolhido pelo Espírito para a igreja do Cristo, a igreja deixada pelo Cristo, a igreja anunciada pelo Cristo, a igreja que foi pregada e anunciada pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Esta igreja, eu já falei e falo novamente aqui, de 3 passagens com Paulo lá no Atos dos Apóstolos. Falando, a primeira foi que Paulo é incriminado porque falaram que ele era o seguidor da seita do Nazareu. Eu já falei e falo novamente o que é Nazareu. Nazareu é um voto que os profetas fizeram, voto que João Batista fez, voto que Paulo fez, é o voto e esse voto era, o Cristo viveu o voto de Nazareu, porque quando eles vêm e acusam Paulo dizendo ele é um seguidor da seita do Nazareu. Mais para frente, Paulo falando muito do caminho, o caminho que é Cristo, isso que nós vimos aí, eu sou o caminho, e Paulo pregava muito o caminho. Paulo foi acusado novamente por aqueles que o perseguiam, dizendo que ele era o principal articulador da seita o caminho. E na Antioquia, Paulo é apelidado de cristão, porque ele falava muito do Cristo, era o carro-chefe da pregação de Paulo, era o caminho, era Cristo, era isso que ele pregava. Uma pregação muito simples, aquilo que entrava na cabeça das pessoas, aquilo que incomodava o mundo, incomodava todo o povo que não aderia a fé no Cristo. Isso incomodava muito, ao ponto do próprio Cristo dizendo: olha, todo aquele que me segue, todo aquele que encontra a verdade, todo aquele que encontra o Paráclito, todo aquele que recebe o batismo do Paráclito, recebe o batismo no Espírito, é perseguido. Não se iludam vocês que vocês não vão ser perseguidos, porque eu fui perseguido. Não entenderam, me perseguiram e vão perseguir todos aqueles que abraçarem a fé em mim, todos aqueles que declararem que são seguidores da igreja do Cristo, seguidores do Cristo, vai ser perseguido. A perseguição virá. E não foi só lá com os apóstolos, a perseguição continua hoje. E ela vai continuar até o final dos tempos, a perseguição de todos aqueles que declaram: eu sou de Cristo, eu vivo o Espírito da verdade, o Paráclito revela para mim a verdade. Esses são perseguidos. Um pouco de tempo e já não me vereis mais. Um pouco de tempo e ainda me vereis. Disseram entre si alguns de seus discípulos: que é isso que ele nos diz? Um pouco de tempo e não me verás, e novamente um pouco e me vereis. Vou para o Pai, ou vou para papai. Eles diziam: que é um pouco? Não sabemos de que fala. Compreendeu o Cristo que eles queriam interrogá-lo. E lhes disse: vós vos interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo, mais um pouco e ainda me vereis. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria que
pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Aqui é o Cristo falando da volta dele como Paráclito, da volta dele em espírito, e aí ele não iam ver, mas ele está junto, e aí poderia ser revelado tudo, porque aí eles iam suportar, porque aí eles não estariam suportando pela força da mente, pela força do coração, pela força da alma. Mas agora não, agora era o Paráclito, é o Espírito Criador, é o Espírito que vinha da força da resistência para eles resistirem tudo. Aí podia ser revelado tudo. Tudo podia ser revelado para eles, porque agora eles, batizados no Espírito, receberam o Paráclito, receberam o batismo. Agora sim, agora pode revelar tudo, porque é o Espírito quem revela. E aí eles tinham toda a força, todo o poder, toda a autoridade do Espírito para caminhar. E então eles iam se entristecer, porque eles iam ficar sem o companheiro ali visível, sem o Cristo visível com ele. Mas eles iriam se alegrar, e a alegria ia permanecer, porque agora não era aquela alegria humana, aquela alegria da presença do Cristo, mas a partir da volta do Cristo agora em espírito, iria permanecer, e essa alegria que viria no coração deles a partir do batismo no Espírito, então aí era uma alegria plena, uma alegria que e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria, porque essa alegria é a alegria do Espírito, a alegria que nos é dada. Temos problema? Temos, mas temos alegria. Tem dificuldade? Tem, mas temos alegria. Tem perseguição? Tem, mas tem alegria. Então, não se tira a alegria de um coração de uma pessoa que realmente recebeu o batismo no Espírito, o batismo do Espírito da verdade. E isso recebeu de uma maneira dada, não de uma maneira adquirida. Porque o batismo no Espírito, a revelação do Espírito, a ação do Espírito em nós, ela acontece espontaneamente. Não há necessidade de que a pessoa tenha conhecimento exegético, tenha conhecimento de Bíblia, tenha esse conhecimento de um monte de literatura falando dessas coisas, não. Não há necessidade de que a pessoa tenha nenhum conhecimento da literatura, da literatura que é colocada pelas denominações, pelo sistema religioso. Então há uma literatura muito grande, muita coisa acontece aí, porque as pessoas acham que é através da literatura, através da leitura, através do estudo, através de faculdade, através de uma série de coisas, aí ele está preparado para receber o batismo no Espírito. Não. É aquilo que aconteceu antes de Pedro chegar na comunidade, chegar naquela igreja, eles já receberam o batismo. O batismo é espontâneo, ninguém dá esse batismo, a não ser o próprio Espírito. Eu tenho essa experiência porque eu vivi essa experiência. A experiência do batismo no Espírito, a experiência de receber os dons e os carismas, foram natural, sem ninguém orar por mim, sem ninguém impor as mãos sobre mim. Eu recebi isso naturalmente. Eu recebi isso pelo poder do alto, pelo poder do Paráclito, pelo poder do Espírito. Eu estava começando a caminhar na renovação, tinha ido em 2 grupos de oração, e aí eu fui para São Paulo, no Morumbi, num cenáculo que teve lá. E lá eu recebi o batismo no Espírito, lá eu recebi o batismo do Paráclito, lá eu recebi muitas libertações, lá eu recebi a força do alto, lá eu recebi o poder do alto, lá eu recebi a revelação de quem é o Espírito. Porque eu fui para o Morumbi, eu fui
com dificuldade física. Fui de ônibus e voltei de avião porque eu voltei voando no poder do Espírito, Um mês depois eu recebi o dom das línguas, aí eu fui batizado nos dons, eu recebi os dom das línguas, e os dons começaram a aparecer. Os dons são serviços para a obra da Igreja do Cristo. Então não há necessidade nenhuma de exegese nenhuma, não há necessidade de conhecimento nenhum, não há necessidade de literatura nenhuma, porque eu não tinha nenhum conhecimento do Espírito. Nada. Eu tinha conhecimento da Bíblia, porque meu pai lia a Bíblia desde que eu era criança. Desde criança, desde que eu me conheço por gente, a Bíblia era lida por meu pai, porque meu pai tinha uma Bíblia em casa. E essa Bíblia veio através de uma irmã dele de criação, porque eles eram protestantes da igreja presbiteriana. Mas o meu pai, e a igreja presbiteriana, ela é um ramo da própria igreja romana, onde é uma igreja tradicional, que segue os mesmos preceitos, segue as mesmas coisas da igreja romana. E ele nunca falou de batismo no Espírito. Ele falava dos evangelhos, explicava os evangelhos. Ele falava do Apocalipse, ele explicava o Apocalipse. Lá naquela época, falando uma série de coisas, ele tinha um certo conhecimento da Bíblia, aquilo que ele recebeu na igreja presbiteriana. Mas a igreja presbiteriana é uma igreja que não tem o batismo no Espírito. Não tem dom de língua, não tem oração em língua, não tem revelação do Paráclito do Espírito, porque eles vivem uma maneira sem viver aquilo que viveram os primeiros cristãos, lá, os primeiros apóstolos, aqueles que estiveram junto com Cristo, aqueles que viveram o batismo no Espírito, aqueles que aconteceu, porque a igreja do Cristo é uma igreja pentecostal. Só que ele nunca falou isso, e eu ouvi muitas pregações de padres, de bispo, falando, e eu nunca ouvi nenhum deles falar de batismo no Espírito, de dons do Espírito, de oração em línguas. Eu só fui aprender isso, só fui começar a saber o que é isso quando eu fui para um grupo de oração, e nesse primeiro grupo de oração que eu fui, a pregadora que fez a pregação daquele dia, ela fez uma pregação em cima da primeira Coríntios 12. E lá ela falou dos dons, dos carismas, falou do batismo no Espírito. Eu nunca tinha ouvido falar disso. A partir dali, o Espírito começou a movimentar dentro de mim, e eu comecei a ter um desejo muito grande de saber o que era batismo no Espírito, o que era ação do Espírito, o que era o Paráclito, o que era isso. Caminhei durante 30 anos e não consegui entender o que era isso. Mesmo aprofundando, lendo livros, lendo uma literatura de todos os lados. Todos os lados. Tudo o que eu achava, eu lia e relia e buscava saber o que era. Não consegui entender, porque vivi no meio dessa confusão exegética, dessa confusão literária, dessa confusão que é dada aí em todas as literaturas. Tem alguma coisa de verdade, mas ali tem uma linguagem totalmente humana, onde você não consegue entender o que é a ação do Espírito, o que é a ação do Paráclito. E eu só fui entender agora. Comecei a entender isso, na realidade, a partir de 6 meses atrás. Agora sim, este ano de 2019,
está se aflorando em mim o conhecimento do que é o celestial, do que é o invisível, do que é o ensinamento do Cristo, do que é o ensinamento dos apóstolos, do que é o ensinamento dado pelo Espírito, pelo Paráclito. Hoje nós vendo este ensinamento, isso que a gente está vendo, é o Cristo falando, é necessário que eu volte. É necessário que eu volte para que o Paráclito venha até vocês, para que eu venha até vocês e continue ensinando, continue dando o ensinamento que é meu. O meu ensinamento é muito simples, é muito fácil de entender. Meu irmão, minha irmã, quando abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa alma, abraçamos o Cristo, somos ensinados pelo Espírito, é revelado pelo Espírito. Essa é a necessidade que o próprio Cristo fala. É necessário que eu vá, para que aí eu volte até vocês. E aí eu vou continuar ensinando de uma maneira invisível, e aí vocês vão entender. Porque eu ensinando de viva voz, eu estando junto com vocês, passei durante esses 3 anos ensinando e o povo não entendeu. Mas vocês vão entender agora, a partir do momento que vocês receberem o Paráclito, vocês receberem o Espírito da verdade, aí vocês vão entender qual foi, por que eu vim, por que eu morri, por que tudo isso aconteceu. Aí vocês vão entender o caminho da salvação pregado por Paulo. Nesse dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, o que pedirdes a Papai, Ele vos dará em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei de Papai nesse dia. Falarei de Papai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto a Papai por vós, mas o próprio Papai vos ama, porque me amastes e creste que vim de Papai. Saí de Papai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para Papai. Seus discípulos lhe diziam: eis que agora fala claramente e sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de se alguém te interrogar. Por isso cremos que saístes do Criador. Cristo lhes respondeu: crestes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque Papai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Nesse final aí do capítulo 16, nós vemos o Cristo falando da volta dele para o Pai, da unidade dele com o Papai, para pedir a Papai que Ele vai dar, e de toda a revelação que nos é dada. Então é Ele nos falando claramente que Ele venceu o mundo. E Ele fala para os espíritos: tenham coragem, as coisas vão ser difíceis. O mundo vai criar muitos problemas para vocês. Mas todos esses problemas que criarem para vocês, vai ser fácil de vocês passarem por ele. Porque eu passei.
e eu venci o mundo, e vocês vão vencer o mundo. E todo aquele que se apega a mim vence o mundo. Porque o Paráclito é quem dá força para vencer o mundo. O mundo não entende essas coisas, mas vocês entendem. Vocês entendem porque eu realizei tudo aquilo que é necessário que fosse realizado para dar testemunho da minha vinda, dar testemunho das obras de papai. E isso nos é dado. Então hoje nós vimos aí, através do ensinamento de Cristo, quem é o Paráclito e como o Paráclito age, como ele realiza a obra. Da mesma maneira que o Paráclito realizou a obra através de Cristo, um homem, ele continua realizando a obra através dos filhos de papai, através dos profetas de hoje, através daqueles que levam a palavra verdade, através daqueles que realmente conhecem o caminho que leva à eternidade, que leva à vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, quem nos revela todas essas coisas é o Espírito da verdade, é o Espírito Criador, é o Paráclito, que é revelado e deixado para nós, é deixado para a Igreja do Cristo. É o Cristo, é o próprio Cristo quem conduz. É o próprio Cristo que é o Paráclito. É o próprio Cristo que ele caminha no invisível com a sua igreja que é invisível, porque ela é conduzida pelo Paráclito. Papai nos dá o Cristo nos deixa o seu seguimento, e o seguimento de Cristo foi enviado em missão no mundo pelo Espírito. O Espírito está em missão com a igreja do Cristo, porque quando encontramos o Espírito, encontramos o caminho que nos leva a Cristo e o caminho da salvação. Meu irmão, minha irmã, medite sobre este Evangelho, medite sobre essas palavras, leia e releia este capítulo e encontre o caminho, encontre o Cristo, encontre o Espírito, encontre o Paráclito e receba o batismo no Espírito, receba os dons, os carismas e seja revelado para você o Espírito da verdade, seja revelado o caminho da verdade, seja revelado o Cristo, porque o Cristo é o caminho. Ele próprio falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Numa frase ele dá 3 pilares da salvação para todos nós. É o caminho da verdade, é o caminho da salvação, é o caminho de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ayala Shalamai Cantalamai. E nós cumprimentamos aí a Kelly Rafaela, bom dia João, Elisandra, bom dia Michael Patrick, bom dia Daiane Cristina, bom dia Rodrigo Araújo, bom dia Paula e Dani, bom dia Laura Apolinário. Eu os cumprimento e desejo a todos vocês um grande abraço. É uma alegria muito grande saber que pelo menos algumas pessoas passaram por esta live. Eu sei que poucas as pessoas conseguem ouvir esta live. Poucas pessoas conseguem assimilar esta live. Porque nessa live nós levamos
a palavra verdade, a palavra como ela está no Evangelho. E caminhamos com a palavra como o próprio Cristo ensinou. Como o próprio Cristo fez o ensinamento aos apóstolos, ele faz o ensinamento para nós hoje. Porque todo o ensinamento revelado pela palavra, revelado pelo Espírito, ele é profundo. E poucas são as pessoas que conseguem ouvir. Poucas as pessoas conseguem ouvir essa live, conseguem ficar nesta live. Eu acho que quem mais ouve essa live, quem mais vê essa live sou eu mesmo, porque eu falo durante uma hora e pouco aqui, falando, fazendo as orações, fazendo a pregação da palavra, e depois eu volto aí a ver esse vídeo, ele de ponta a ponta, desde o início até o fim, para mim ver se houve algum erro, se houve alguma coisa que eu desviei do texto, ou desviei daquilo que o Espírito revelou, o Espírito ungiu para que fosse falado. Tudo o que é falado aqui, a única leitura, o único conteúdo que é usado é a palavra, a leitura do texto. Eu não escrevo nada, eu não faço nenhum rascunho. Todo mundo sabe que um pregador, para ele pregar, ele faz um roteiro, ele faz tudo isso, e aí tem o início, tem o meio e tem o fim, tem o conteúdo, tem inicia, aí tem o conteúdo, aí tem o fechamento, aí tem tudo, tem um monte de estudos para que a pessoa se torne um pregador. E ele tem aí um roteiro. E esse roteiro, ele escreve o roteiro, ele escreve a entrada, ele escreve o conteúdo, ele escreve a finalização daquele roteiro, daquilo que ele vai pregar. Aqui não, aqui nós não fazemos nada disso. Simplesmente pegamos o texto da Bíblia e pedimos a unção do Espírito para que ele conduza, para que ele realize, para que ele fale o que ele quer falar. Quando eu vou ver o vídeo, tem coisas que eu falei aqui durante a pregação, que se não fosse pelo poder do Espírito, jamais eu falaria. Então, e aí, tem hora que eu fico até pensando, olha, isso aqui foi quer dizer, para mim, ali, na segunda vez que eu ouço, que eu vejo o que eu falei, aí eu acho forte, mesmo para mim, mas foi o Espírito que falou. Foi o Espírito que falou. É o Paráclito que vem falar em nós. É esse o ensinamento. E nós temos que estar abertos ao Paráclito. É difícil? É um compromisso muito grande? Mas quando o Espírito fala, nós vimos neste Evangelho falando que Ele quem revela. Não adianta nós querer, pela parte humana, fazer alguma coisa que não vamos fazer nada. E tudo que fizermos não vai dar errado. Quando fazemos pelo Espírito, caminhamos pelo Espírito, estamos em comunhão com o Espírito, deixa que caminhe. Estamos caminhando nesta unção, nesta graça. Então, deixa que Ele revele, deixa que Ele fale, deixa que Ele conduza, porque é o Paráclito, aquele que nos foi dado pelo Cristo. Uriala Shalamai canta lá vai. E nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma e dizemos: dá-nos as graças celestiais, ó Espírito, ó Paráclito, ó Espírito do Criador. Estamos na Tua presença e sabemos que estás presente junto de nós. Tu conheces tudo. Conhece a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E nós pedimos a Ti: dá-nos as graças e as bênçãos celestiais. Cura o Teu povo, liberta de toda
de toda cegueira, liberta de toda confusão, liberta e dá sabedoria e entendimento a todos nós. Cura e liberta de toda opressão, cura e liberta de toda depressão e dá-nos sabedoria e entendimento. Que o nosso coração se alegre, que todo mal vá embora, coração perturbado seja liberto, coração machucado seja curado, coração que está aí deprimido seja curado e receba daquilo que é a dádiva celestial, que é o Espírito libertador. Ser liberto de toda depressão. Que o seu coração encha de alegria, alegria da promessa do Evangelho de hoje. Que ela alcance você, meu irmão, alcance você, minha irmã, e seja liberta. Tenha alegria celestial. Tenha alegria celestial. Esta alegria anunciada pelo Cristo para nós. Que esteja, dá-nos desta alegria, ó Espírito. Dá-nos desta alegria nesta manhã. Batiza-nos, ó Espírito, com um batismo de alegria, de libertação. Ai, alaxiriolori, alabalá, canta, labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, aleluia, aleluia. E nós pedimos, abençoa-nos, abençoa todos os nossos familiares, abençoa toda a nossa família, nossos filhos, netos, esposa. Abençoa todas as pessoas que vão ver esse vídeo, ver essa live. Abençoa todos os que caminham, que estão caminhando, acompanhando esta live. Abençoa todos eles e dá saúde, dá paz, dá harmonia. Transborda o coração com esta alegria celestial. É isso que nós te pedimos nesse momento. Abençoa-nos e abençoa todos os nossos familiares. Abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito, Ayala Shalamai, canta labai, que todos digam amém, amém, amém. Deixo a vocês um grande abraço, é um desejo enorme que vocês tenham um dia maravilhoso e que o final de semana seja abençoado e maravilhoso junto com seus filhos e que a alegria celestial, a alegria do Paráclito esteja no teu coração e no coração de toda a família. Que o Espírito ilumine, o Espírito ensine, o Espírito revele a você, meu irmão, a você, minha irmã, a verdade que é o próprio Espírito. Fiquem na paz e amanhã estaremos juntos novamente. Tenham todos um abençoado dia, cheio das bênçãos e das graças celestiais. Que Papai, Filho e Espírito abençoe a todos. Fiquem na paz.